junção neuromuscular, um neurônio motor com músculo, coisa que a gente já vem falando para vocês. Esse bloqueio ele é muito importante em relação à anestesia, porque ele facilita a incisão, visto que os músculos, quando contraídos, contraídos ou tensos, dificultam o acesso às vísceras, por exemplo, ou outras partes do organismo, e o seu relaxamento facilita o processo cirúrgico. Então, dentro desta lógica, vamos entender como os bloqueadores neuromusculares funcionam e tentar, obviamente, sair hoje com uma boa noção deles. Vamos aqui para um histórico breve. Os bloqueadores neuromusculares, eles começam a ser conhecidos quando os europeus nos visitam, entre aspas, né? Chegam aqui nas Américas e os indígenas ali no leito amazônico são pegos de surpresa e após várias conversas e alinhamentos, eles acabam aceitando alguns europeus para conhecer os seus hábitos. Dentre seus hábitos, melhor dizendo, existia um de se utilizar uma zarabatana ou flecha, onde a ponta deste instrumento era melado, tá? Uma plantazinha que hoje a gente classifica ela como Strychnus toxifera, e os índios a chamavam de curare. Esse melar, entre aspas, né, que surge, obviamente, do suco produzido pela trituração das folhas e partes afins, transferia para a ponta da flecha ou da zarabatana uma substância que, ao ser transferida, né, no caso, para a ponta da flecha ou da zarabatana, e essa ponta da flecha entrava em contato com a caça, né, fazia com que a caça tivesse um relaxamento muscular e ficasse paralisada. Tá? Os europeus ficaram surpresos com esse tipo de procedimento dos indígenas e ficaram mais surpresos ainda ao saberem que os indígenas, ao pegarem a caça e cozinharem ou se alimentarem dela, né, com o processo de cozimento, com a cocção, não sentiam nada. Levaram a planta para a Europa e iniciou-se um estudo farto do curare. Para que tem alguém aqui pedindo para entrar. Só um minutinho, pessoal. Paciência. Permitiu um convidado. Alguém permitiu o convidado. Acredito que liberaram, né? Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Então, eles levaram lá para a Europa e lá levaram a planta para a Europa e lá começaram a extrair na época. Vocês estão entrando por e-mail de vocês, pessoal, ou e-mail da UESP, pessoal? Para não ficar esse incômodo, é bom vocês entrarem pelo meio da UESP. Se vocês tiverem condição de permitir a entrada do colega, permitam, tá? Bom, mas aí voltando ao assunto aqui. Então, chegando na Europa, eles pegam essa planta e começam a investigar. Na época, a química já estava bem avançada. Essas plantas, elas são do gênero Strychnus. E no caso da floresta amazônica, onde elas estavam presentes, elas possuem substâncias do tipo alcaloide quaternário. São muito difíceis de passarem pela barreira hematoencefálica. Depois foi visto que elas tem, na verdade, uma prima que nasce também em outros continentes do nosso planeta Terra. E essa prima dela se chama estricnina, que é uma substância muito tóxica,
foi utilizado durante muito tempo para matar ratos e pragas domésticas, e também para assassinar primogênitos que estão ali querendo assumir o trono, né? Esperando o pai morrer para assumir o trono. Bom, estricnina não é tema do nosso debate aqui, mas a saber que ela é do gênero Strychnus, ela é um alcaloide terciário, e existe uma canção aqui, ó, muito conhecida, chamada Tiro ao Álvaro dos Demônios da Garoa. Quem quiser ir buscar no YouTube e ouvir ela é muito conhecida, tá? Foi tema até de novela, onde você tem a estricnina sendo mencionada, que é bala de carabina. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno de estricnina, e aí vai, tá? Então, como eu sempre digo, farmacologia também é cultura, então a gente não pode deixar de aumentar a cultura dos nossos queridos alunos. Muito bem, continuando o estudo do Strychnus, Claude Bernard, considerado o pai da fisiologia lá na França, demonstra como essa substância age em sapos, tá? Isso em 1856. E ele já deduz que a substância, de alguma forma, impede a comunicação do neurônio com o músculo. Ele, obviamente, na época não tinha condições técnicas para isolar o receptor onde o curare, no caso agora o curare, que é da planta da floresta amazônica, atuava. Os estudos continuam, nós temos um papel de uma pessoa muito importante, que é Carlos Chagas. Ele continua estudando, fazendo as investigações do curare em guias elétricas e consegue desvendar o mecanismo de ação do curare. Então, Carlos Chagas, para quem não sabe, é aquela Fundação Carlos Chagas e tal. Quais são as drogas bloqueadoras neuromusculares? Nós podemos dividi-las em dois tipos de mecanismo de ação. Primeiro, são aquelas que agem competitivamente. Com quem? Com a acetilcolina. Visto que vocês já estão carecas de saber que a acetilcolina ela é liberada pelo neurônio parasimpático e é ela que interage com o receptor nicotínico na junção neuromuscular, proporcionando a contração musculoesquelética. Então, esse tipo de bloqueio, que é o que acontece no curare, que era utilizado pelos indígenas, tradicionalmente pelos indígenas, ele é do tipo competitivo. O curare também é denominado de tubocurarina, tá? Então nós temos o primeiro, que é um antagonista competitivo. Esse tipo de antagonismo, ele funciona de um jeito que não gera despolarização. E aqui para os desavisados, é interessante lembrar que o neurônio, ele tem um potencial de ação que surge nele, então parte elétrica no neurônio. Essa parte elétrica do potencial de ação promove a exocitose da acetilcolina, que é um neurotransmissor, um neurohormônio, que é a parte química da comunicação, se liga ao receptor nicotínico na junção neuromuscular, e o fruto desta interação faz com que um potencial de ação seja deflagrado na fibra muscular. Tá? Portanto, na fibra muscular eu tenho a parte elétrica. Então, a parte elétrica no neurônio, que libera uma substância química, que é um neurotransmissor, que interage com o receptor e que despolariza a fibra muscular. E aí eu tenho outra parte elétrica. Tá? Então, o antagonismo competitivo também são chamados de bloqueadores não despolarizantes. Então, se eu chamar antagonista competitivo, eu tenho que automaticamente classificar também como bloqueadores não despolarizantes, visto que eles não vão despolarizar a fibra muscular. Eles vão impedir a comunicação dessa acetilcolina com seu receptor
nicotínico. E, como eu disse, o curare ou tubocurarina é o principal exemplar. Só que a gente vai ver que existem vários outros. O outro tipo de bloqueio despolarizante que a gente pode classificar, né, bloqueio neuromuscular, melhor dizendo, ou bloqueador neuromuscular, que a gente pode classificar, são as substâncias que têm efeito despolarizante. Então veja, o primeiro é competitivo ou não despolarizante, e o segundo é despolarizante. Tá? Despolarizante, porque ele vai gerar também uma carga elétrica na fibra muscular, semelhante ao que a acetilcolina faz. A única substância clinicamente utilizada até hoje se chama succinilcolina. A succinilcolina ela gera, portanto, uma despolarização na fibra muscular, semelhante à acetilcolina. O primeiro não gera e esse segundo gera. Importante saber disso, tá? E por que que a succinilcolina gera despolarização? Porque a succinilcolina ela é formada por duas moléculas de acetilcolina ligadas. Então, a succinilcolina formada por duas acetilcolinas ligadas, tá? Ok? Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Sim, professor, tudo. Já foram fazer outras atividades? Então, seguimos firme, né? Vamos seguir firme. Então, hoje a aula é rápida, bem rápida. Tá? Mas esse começo aqui é muito importante da gente nos localizar. Então, nós temos dois tipos de bloqueadores neuromusculares, um competitivo ou não despolarizante, que é o curare, e o segundo é o despolarizante, que a única substância utilizada é a succinilcolina. Succinilcolina gera despolarização porque ela é feita por duas moléculas de acetilcolina ligadas. Aqui é só para lembrar Professor, essas. Oi. licença, desculpa interromper. Mas como é que a succinilcolina ela vai bloquear se ela gera um efeito, no caso, por despolarizar? Quem está perguntando é a Isabela. É, Isabela, vou já já explicar isso aí, se você puder segurar, tá? Então, nesse momento, só saber que o curare, aquele que os indígenas utilizavam, é o principal exemplo de bloqueio competitivo, não despolarizante, e o segundo é a succinilcolina, a única que vai ter nesse grupo. Então, na hora que vocês forem estudar, bloqueio despolarizante, succinilcolina. O que é que ela faz? Despolariza. E a sua pergunta é muito relevante, mas eu vou já explicar, tá bom? Segura um pouquinho aí e eu explico por que que mesmo ela despolarizando, ela gera um bloqueio da fibra muscular. Beleza? ok. Aqui é só para lembrar um pouquinho como é que é essa estrutura que eu estou falando, né? Então, eu estou falando para a gente se localizar o neurônio, que é os botões terminais dele aqui na fibra muscular, na junção neuromuscular, né? Ele vai aumentando aqui, ó, esse quadradinho vai aumentando para cá, vai estar aqui. Aí quando a gente vai ver lá dentro do botão terminal, tá aqui as vesículas. Vesículas cheias de acetilcolina. E aqui eu tenho a fenda sináptica e aqui eu vou ter o receptorzinho dela. Né? Então, quando acontece a despolarização nesse neurônio, há a exocitose aqui de acetilcolina. Então, a acetilcolina é liberada aqui, ó, como ela está sendo liberada. E ela vai interagir no receptor nicotínico da junção neuromuscular. E aqui em ampliado, então tem duas moléculas de acetilcolina se ligando ao receptor nicotínico da junção neuromuscular. Então, o estímulo elétrico aqui, liberação de substância química aqui, interação química dela com a proteína aqui, modificação bioquímica e modificação de efeito. Eu tenho então a fisiologia, um outro estímulo elétrico disparando na fibra muscular. Aqui é só para lembrar o pentâmero, que é o receptor nicotínico, e a acetilcolina precisa se ligar em duas unidades alfa. Esse canal de tipo ionotrópico, né? Ionotrópico, porque vai permitir entrada e saída de íons, em especial sódio e potássio,
que vão fazer com que haja despolarização da fibra muscular. Quando a despolarização da fibra acontecer, do músculo propriamente dito, vamos chegar aqui no sistema T, né? Que vai chegar no retículo sarcoplasmático, cheio de cálcio, que libera cálcio e promove, obviamente, o encurtamento do sarcômero, aquele sistema de alavancazinha que a gente tem lá, que a gente estuda lá desde o 2º grau, né? Não vamos mais avisar. Mas interessante saber isso bem aqui, ó. O bloqueio, então, a acetilcolina, ela precisa se ligar em 2 subunidades alfa, né? Aqui, 2 subunidades alfa. Então, o bloqueio, ele deve acontecer aqui, tá? E aí eu estou falando de 2 tipos, antagonista competitivo e o outro é despolarizante. Beleza? Muito bem. Ao saber que os bloqueadores despolarizantes só possuem a succinilcolina como exemplo, só tem ela para você se preocupar, e é aquela substância que é formada por 2 moléculas de acetilcolina ligadas, nós então vamos abrir espaço para entender um pouco os não despolarizantes ou competitivos, visto que a quantidade e o tipo deles é bem maior. Por exemplo, nós podemos classificar os bloqueadores não despolarizantes ou competitivos quanto à natureza química. Alcaloides naturais, substâncias complexas, grandes. E aqui estão, por exemplo, a tubocurarina, que era o curare, ao curônio, que é o semissintético, como exemplos de substâncias do grupo alcaloides naturais. Então, primeira classificação quanto à natureza química. Ainda na natureza química, eu posso classificar os bloqueadores não despolarizantes ou competitivos no grupo dos esteroides de amônio, porque eles possuem uma estrutura semelhante ao núcleo esteroidal básico, que é o ciclo pentano peridrofenantreno. Tá no colesterol, esteroides de modo geral, progesterona, estradiol, testosterona, e aí vai. Então eles têm um núcleo parecido, por isso que eles são chamados de esteroides de amônia. Neste grupo está o pancurônio, pipecurônio, rapacurônio, rocurônio e vecurônio. Exemplos, tá? Mas ainda se tratam de substâncias competitivas. Continuando ainda quanto à natureza química, nós ainda temos as substâncias que têm estruturas do tipo benzil-isoquinolinas, tá? No grupo benzil-isoquinolina. E aqui, essas substâncias, nós podemos classificar ou podemos colocar neste grupo o atracúrio, doxacúrio e mivacúrio. Então, nós temos primeira classificação quanto à química dos bloqueadores competitivos ou não despolarizantes. Ok? Alcaloides naturais, esteroides de amônio e os benzil-isoquinolínicos. Podemos classificá-los também quanto à duração do efeito do bloqueio. Substâncias como a tubocurarina, que é o curare, tem um bloqueio de ação longa, mais de 239 minutos de efeito. Tá? A metocurina, pancurônio, que aí está 145 minutos aproximadamente, e o doxacúrio, podem ser classificados porque eles têm efeitos maiores do que 120 minutos, e isso dá mais do que 2 horas de efeito. Tem aquelas substâncias que têm um efeito intermediário, como o vecurônio, atracúrio, rocurônio, rapacurônio, que possuem um tempo de efeito que varia entre 15 minutos a 100 minutos. O caso aqui, o vecurônio tem 62 minutos e o atracúrio 20 minutos. E nós temos os que têm ação curta, como o mivacurônio, que o efeito dele
pode durar até 8 minutos. Aqui está 2 a 4, mas pode durar até 8 minutos. Então, eu posso classificar os bloqueadores neuromusculares competitivos quanto à natureza química ou quanto à duração de efeitos. Natureza química, eu tenho os alcaloides, os esteroides e os benzoisoquinolínicos. Quanto à duração de efeito, eu tenho como classificar quanto de longa, intermediária e curta duração. Tá? E isso vai ser importante, pessoal, porque o bloqueio, a duração do bloqueio tem direta ligação com o que você pretende, qual procedimento que você pretende utilizar essas substâncias. Quando eu falo que elas são empregadas em relação ao compõe o grupo anestésico, porque a anestesia ela é muito mais complexa do que só você utilizar um anestésico geral, tá? A gente vai ter um seminário sobre isso e vocês vão falar, por exemplo, da questão do efeito do coquetel anestésico, em que pessoas ficam ansiosas antes de passarem por cirurgia, então deve tratar a ansiedade. Pessoas podem vomitar durante a cirurgia, então tem que usar medicamentos antieméticos. Pessoas podem ter reações alérgicas durante a cirurgia, então é bom utilizar antihistamínicos. Pessoas, no caso, vão ter algum outro tipo de condição que vai atrapalhar o procedimento cirúrgico, e aí você vai ter que lançar mão disso. No caso dos bloqueadores neuromusculares, eles são empregados dentro desse coquetel, como já falamos, mas os bloqueadores neuromusculares também podem ser empregados para intubações, podem ser empregados também para, no caso de utilizar estímulos elétricos no nosso cérebro para tratar algum tipo de condição, como epilepsia, esquizofrenia, depressão. E aí você utiliza os bloqueadores neuromusculares para proteger o paciente. Os bloqueadores neuromusculares também são utilizados dentro daquela daquela injeção letal dos Estados Unidos que vocês veem, né? O cara vão administrar naquele preso uma injeção letal. A injeção letal geralmente ela é feita por um bloqueador neuromuscular, por um anestésico geral e depois por uma substância que é o potássio. Tá? Então, eles podem ser utilizados por vários tipos de finalidades, dependendo do que você queira, e no caso da anestesia geral, ele é um dos componentes a ser administrados. Bom, no caso dos bloqueadores não despolarizantes ou competitivos, então quando você ouvir bloqueador competitivo, ou ler, né, bloqueador competitivo, é o mesmo de não despolarizante. Esses bloqueadores, eles podem ser classificados quanto à natureza química ou quanto à duração de efeitos. O mecanismo de ação deles, pessoal, funciona praticamente como uma rolha, tá? Então você tem o canal, o bloqueio ele acontece é praticamente físico, né? Logicamente tem a interação química, mas a acetilcolina, que era para interagir com o seu receptor naquele pentâmero, que é um canal ionotrópico, o bloqueador neuromuscular ele vai ocupar o espaço, impedindo a ação dessa acetilcolina. Mas, obviamente, como conversamos anteriormente, tipos de bloqueios competitivos ou antagonistas competitivos podem ser revertidos, visto que eu posso aumentar a concentração da acetilcolina. Vários efeitos podem ser gerados. Desses tipos de bloqueadores, eu queria ressaltar logo que tanto os bloqueadores neuromusculares competitivos quanto os não competitivos, que são os despolarizantes, eles liberam histamina. Então é muito comum a liberação de histamina de praticamente todos os bloqueadores neuromusculares, se não todos, no uso
no seu uso de preparação do paciente. E esse tipo de liberação de histamina, ele acontece por indução direta, sem haver necessidade de uma prévia exposição ao agente alergênico. Isso quer dizer que a pessoa, às vezes, nem sabe que tem alergia ao bloqueador neuromuscular que você vai utilizar. Mas quando você injeta esse bloqueador na pessoa, ela pode ter reação alérgica, ok? Então, a saber sobre isso. Logicamente, tem alguns que a resposta alérgica vão ser maiores. É o caso do curare. Curare tem uma resposta alérgica muito grande. E essa resposta alérgica decorre da degranulação mastocytária, como já comentamos anteriormente. Os benzil-lisoquinolínicos, eles possuem uma grande potência comparado com os outros. Isso a gente também já discutiu, que é a potência. O atracúrio, ele gera um metabólico tóxico, que é o caso da laudanosina, quando metabolizado pela via hepática. E o mivacúrio é uma das substâncias mais recentes que tem ação curta, mas ele também não está isento de gerar uma reação alérgica no paciente. Praticamente todos geram. Sobre os despolarizantes, e aqui eu começo já a responder a indagação da Isabela. Então, os despolarizantes que nós temos, que é a succinilcolina, é um único exemplo, né, dos despolarizantes. Atentai bem. Se eu entendo que a acetilcolina, ao ligar-se o receptor, gera despolarização na fibra muscular, eu já tenho meio caminho andado. De fato, é meio caminho andado de entender, né? De fato, a succinilcolina, ela vai ter o mesmo princípio. Ela se liga ao receptor e despolariza fibra muscular. Aí você fica, mas se ela despolariza a fibra muscular, como ela gera relaxamento, visto que a despolarização da fibra muscular é uma das, vamos dizer assim, dos princípios para que haja contração muscular. Bom, o primeiro passo é o seguinte, para explicar isso. Primeiro tem que entender isso. A acetilcolina, como a succinilcolina, na primeira fase dos seus efeitos, são iguais. Então, na fase 1, se a gente pudesse dividir em duas fases, na fase 1 é igual. Abertura do canal, despolarização da placa terminal, propagação e despolarização da membrana adjacente, que aí vai para a fibra muscular, e, obviamente, a contração muscular generalizada e desorganizada. Isso acontece tanto na acetilcolina quanto na succinilcolina. Só que lembremos que a succinilcolina ela é formada por duas moléculas de acetilcolina. E isso, pessoal, vai fazer com que as enzimas que degradam a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, que vocês já sabem, né? E as pseudocolinesterases que estejam ali circundando, elas tenham mais dificuldade de degradar a succinilcolina que a acetilcolina. O que faz com que a succinilcolina permaneça mais tempo ligada ao receptor nicotínico. E esse mais tempo que ela vai ter em contato com o receptor nicotínico promove uma ativação continuada deste receptor. E o nosso organismo, ele não é besta. Ele sabe, ele tem mecanismos, né? Tenta compensar alguns tipos de problemas, né? Então, quando o receptor nicotínico permanece mais ativado que o normal, ele é desativado, ele é dito dessensibilizado. Por quê? Porque um receptor deste ionotrópico, ele precisa se fechar depois que ele abre e promove a passagem dos íons, ele precisa se fechar para que ele seja novamente ativado. Então, quando você mantém ele aberto por mais tempo, você não vai ter essa segunda fase dele se fechar para ele conseguir ser reativado. Essa abertura continuada, portanto, dificulta uma repolarização para que haja um novo estímulo de potencial elétrico, potencial de ação.
que vai gerar o bloqueio, e esse bloqueio é por dessensibilização. Entendeu, Isabela? Consegui lhe explicar? Sim, então é basicamente porque aumenta o período refratário, né? Justamente. Bom, vamos seguir aqui. Para aí, pessoal, deixa eu só atender o telefone aqui. Alô, doutor Anderson. Eu tenho... a gente botou prioridade. Agora é tuberculose, né? Ela está com suspeita de tuberculose e aí tuberculose demora mais mesmo, doutor Anderson. A gente tem o TRM que vai sair hoje, para sair agora o resultado. Não vai ficar no GAL, ele fica no GAL. Quem solicita já vai ter acesso. Agora é lembrar de ter acesso, viu? Tá bom? Tá, doutor, um abraço. Nada, doutor. Muito bem. Vocês ouviram a conversa, dona Nix. Ô, Isabela, você entendeu? Entendi, professor. Muito bem. Então é isso. Basicamente é isso. Manutenção de uma abertura de canal que se sustenta por mais tempo. Bom, vamos ver qual é a característica das paralisias, tá? Porque assim, o fato do antagonista competitivo atuar, competitivo, eu tô falando, tá? O não despolarizante, o competitivo, que aí entra o curare e aqueles demais lá, né? Atracúrio, mivacúrio, rapacurônio, ocurônio, e aí vai. O fato deles atuarem, o que é que eles geram? Eles geram bloqueio e relaxamento, né? Bloqueio e relaxamento. E esse relaxamento ele é dito flácido. Muito bem. O despolarizante, ele gera bloqueio. Só que esse bloqueio, ele que é gerado, é um bloqueio que inicialmente você tem uma contraçãozinha sustentada, tá? Então a gente tem uma fasciculação, que é justamente decorrente da despolarização da fibra, e que depois se gera o relaxamento, tá? Então você vai ter essas duas diferenças. No caso do bloqueador não despolarizante, que gera paralisia flácida total, que é o primeiro já, não despolarizante. Lembrar, não despolarizante é o mesmo competitivo. Então, paralisia flácida total com relaxamento e recuperação seguinte. E essa recuperação, esse relaxamento, essa paralisia, essa recuperação, ela acontece numa sequência lógica aqui. Primeiro, nós temos os pequenos músculos sendo acometidos, tá? Músculos oculares, músculo da laringe, faringe. Depois os músculos dos membros e tronco. E depois nós temos os músculos intercostais e do diafragma. Vamos da respiração. Então você tem os músculos oculares, mandíbula, laringe, músculos dos membros e tronco, e por fim os músculos intercostais do diafragma. Tá? Obviamente, ninguém vai deixar parar a respiração, né? Mas eles podem gerar paralisia respiratória e óbito por parada respiratória. Esse é o processo do relaxamento, né? Nesse sentido. E a reversão, a recuperação, é sentido oposto. Os primeiros músculos a serem reativados são os intercostais e o diafragma, seguido pelos membros e o tronco, e por fim, os pequenos músculos oculares e da mandíbula, tá? No caso do bloqueio despolarizante, eu já iniciei falando para vocês, você tem fasciculações breves, principalmente tórax e abdômen, você percebe aquilo ali rapidinho se você ficar observando o paciente, e isso vai gerar um relaxamento muscular. Então você tem uma despolarização que é observada, né, e depois um relaxamento muscular. Muito bem. Tá claro isso aí, pessoal, nos dois? Sim. Diferença dos dois? No caso da succinilcolina,
ela tem um efeito rápido, ela tem uma ação rápida e ela tem uma meia-vida rápida também. Então não dura 1 hora, mais ou menos. Lembrar que são 2 moléculas de acetilcolina ligadas. Se eu tenho 2 moléculas de acetilcolina ligadas, e se eu sei que existem receptores nicotínicos tanto nos gânglios autonômicos simpáticos ou parasimpáticos, eu tenho que lembrar que a acetilcolina ela pode interagir com esses receptores. Então, eu posso ter efeitos cardiovasculares consideráveis. Primeiro, da própria succinilcolina interagindo com os gânglios. A estimulação de gânglios vagais promove uma bradicardia. Só que, obviamente, eu tenho que lembrar que eu tenho também receptor nicotínico nos gânglios simpáticos. Isso pode gerar uma hipertensão e taquicardia. Fato de eu utilizar a succinilcolina, tenho que ter muito cuidado com a dose, visto que eu posso gerar aquele samba, aquele balaio de gato, né, que pode ser observado em uma situação que você dispara os 2 sistemas ao mesmo tempo e o organismo não entende o que fazer. Já comentando sobre isso, quando a gente conversou sobre anticolinesterásicos. As reações adversas que a gente pode citar, principalmente aqui causada pela succinilcolina, embora a histamina também aconteça nas duas, né, que a gente já falou, liberação de histamina, mas eu posso ter uma apneia prolongada, principalmente, nas duas pode ter, mas principalmente pela succinilcolina. Eu posso ter uma hipercalemia, que é diferente de calcemia, né? Então, tem uma grande liberação de potássio. Hipercalemia é uma grande liberação de potássio. Por quê? Porque a succinilcolina promove a despolarização da fibra e isso acontece fazendo com que haja uma entrada de sódio e saída de potássio. Ao sair potássio, esse potássio generalizado nas fibras musculares, você aumenta muito a sua concentração no sangue. Essa despolarização leva àquelas fasciculações generalizadas, o que gera uma dor muscular em pacientes que se recuperam depois. Como eu disse, há uma grande liberação de histamina. Essa liberação de histamina também aqui presente, como nos bloqueadores não despolarizantes ou competitivos, você vai ter broncoespasmo, hipotensão, secreção salivar e etc., que é característico de uma resposta alérgica. Paralisia respiratória pode acontecer nos dois, tá? Tanto no despolarizante quanto no não despolarizante. Isso é o mais grave que pode ter. Uma outra questão que pode acontecer é uma hipertermia maligna. Hipertermia maligna, como o nome já diz, aumento da temperatura de forma muito grave, que pode gerar óbito, por isso que é maligna. A hipertermia maligna, ela é uma condição genética, tá, pessoal? A gente não sabe, mas nós temos aqui, carregamos uma resposta, um gene que vai nos dar uma resposta séria ao agente bloqueador neuromuscular. E essa resposta decorre de uma grande liberação, né, de cálcio intracelular, que gera uma contração muscular grande, né? Esse aumento da contração muscular aumenta a temperatura corporal. Esse aumento da contração da temperatura corporal se, se observa na gravidade, visto que você vai ter também uma alteração do metabolismo, junto com acidose metabólica, taquicardia e etc. Então, você tem óbitos muito graves, né, em pacientes que têm hipertermia maligna, né, e não sabem. Muito bem. No caso aqui de uso de despolarizantes, que é o caso da succinilcolina, você não deve utilizar em situações em que o indivíduo está com grandes queimaduras. Tá? Grandes queimaduras significa dizer que o indivíduo perdeu pele. Se perdeu pele, ele tende a perder eletrólitos. Se ele perde eletrólitos, se você usa um bloqueador neuromuscular, você pode gerar uma situação ou agravar mais a situação do paciente. Hipertermia maligna, já acabei de falar. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tranquilo.
Muito bem. Então, como é que eu reverto um bloqueio despolarizante e um não despolarizante? Como é que é feito o bloqueio? Alguém pode explicar, assim, pela lógica que a gente já teve, né? O senhor já havia falado sobre o aumento da acetilcolina, né? Para eles competirem e com a acetilcolina maior, ela vai acabar, digamos que, retomando seu lugar. Perfeito, Isabela, perfeito. Agora, a minha pergunta é o seguinte: esse tipo de reversão de bloqueio, ela serve para os dois tipos de bloqueios? O que é que eu quero dizer? Nós temos dois bloqueios, né? O bloqueio competitivo, que você respondeu claramente aí, perfeito, é 10. A acetilcolina em grande concentração, ela reverte o bloqueio. E você tem um outro bloqueio, que é um bloqueio despolarizante, né? Que é no caso da succinilcolina. Eu aumentando as concentrações de acetilcolina, eu reverto o bloqueio também do despolarizante? Eu acho que não. Muito bem. 10, Isabela. Não. Então, para todos que estão prestando atenção na aula, é muito importante saber disso, tá? A gente consegue reverter o bloqueio utilizando o anticolinesterásico no bloqueio não despolarizante ou competitivo. Como o nome diz, aumentando, e a Isabela bem falou, aumentando as concentrações de acetilcolina, eu retiro o bloqueio, né? Há uma competição e a acetilcolina vai se ligar novamente com o seu receptor, revertendo esse bloqueio. No caso dos despolarizantes, pessoal, o que acontece? Prestem bastante atenção aqui. Eu tenho a succinilcolina, que ela é semelhante à acetilcolina, tá? Então, se ela é semelhante, são duas moléculas ligadas. Então, a succinilcolina, a primeira fase dela de se ligar ao receptor e ativar o receptor, gerando despolarização, é a mesma da acetilcolina. Se você utilizar um anticolinesterásico e aumentar as concentrações de acetilcolina, você potencializa o efeito da succinilcolina e você mantém a despolarização. Visto que a succinilcolina agindo antes, gerando a despolarização e depois o relaxamento muscular, com a ação da acetilcolina subsequente, gerando nova despolarização, você vai ter a manutenção do relaxamento muscular, visto que já o sistema como um todo, ele já entende que esse estímulo elétrico, ele deve desencadear um relaxamento, tá? Você vai manter o canal de sódio aberto por mais tempo. Isso mantém a despolarização e isso mantém o bloqueio sustentado. Tá claro isso bem aí? Você pode repetir, professor? Veja, a succinilcolina são duas moléculas de acetilcolina. Sim, Na fase um do bloqueio da succinilcolina, não é a mesma coisa que a acetilcolina faz? Se liga ao receptor e despolariza a fibra? É a sim. mesminha? Então, a succinilcolina, vamos supor, a succinilcolina está agindo lá, tá? Então, o paciente está com a succinilcolina e está relaxando a musculatura. Quando você inibe a acetilcolinesterase, tu aumenta a concentração de acetilcolina, certo? Sim, O que é que a acetilcolina faz? Ela se liga ao o que é que ela vai fazer? Ela vai se ligar ao receptor também, né? E vai despolarizar a fibra, não é isso? sim. Vai dar confusão. Tu vai despolarizar a fibra e essa despolarização, que já está mantida em relaxamento por uma prévia sensibilidade à succinilcolina, vai gerar mais relaxamento, entendeu? Que vai manter a flacidez mantida. Vai manter a flacidez mantida. Vai manter a flacidez, vai sustentar. Quanto mais acetilcolina presente na região, mais tu mantém o bloqueio despolarizante mantido, porque vai acontecer a despolarização. Beleza? Mas quando a acetilcolina se ligar no receptor, ela não vai produzir a contração? Mas a contração acontece devido a quê? A despolarização.
não é isso? Sim, Como é que é o nome do bloqueador, né? Bloqueadores despolarizantes. sim. Se tu aumenta a acetilcolina, ele vai aumentar a despolarização. Então tu vai gerar mais relaxamento. Tu vai somar. Tu não vai competir, entendeu? Acho que entendi. Não, mas o raciocínio é esse. O teu corpo ele não vai saber diferenciar qual os dois. Ele já está sensibilizado pela succinilcolina, quando tu aumentar a acetilcolina, ele vai manter, entendeu? Diga. Isso. É semelhante à acetilcolina, só que eles vão manter. Então, assim, na fase de manutenção do receptor aberto, quando a acetilcolina ela for aumentar a sua concentração, ela vai manter mais ainda aberto, que vai gerar é, um relaxamento sustentado. A gente pode explicar depois com calma para você presencialmente, Isabela, tá bom? E quem também não entendeu. Certo, obrigada. Desenhando no quadro, às vezes tem mais facilidade do que assim online. Tá? Mas o fato é que você vai manter esses receptores em ação, né? Despolarizando e outros em ação. Você não reverte o efeito, você amplifica o efeito. Como é que se reverte então de um despolarizante? Você reverte passando o tempo, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa o tempo, mantém o paciente, obviamente assistido com respiradores, né? Lembrar que eu esqueci de dizer, na verdade, eu tenho que lembrar que o uso de um bloqueador neuromuscular sempre tem que ser feito em uma unidade de assistência médica. Então não pode ser feito assim aleatoriamente, porque o indivíduo ele pode ter parada respiratória. Então você tem que ter equipe que pode fazer, né, uma respiração manual, né, utilizando aqueles objetos que eu esqueci, né, qual é o nome? Que bota no rosto do paciente e faz manualmente, você bombeia aquilo ali para ele respirar, ou a respiração mecânica, no caso, né, com os respiradores mecanizados. Bom, no caso aqui, como é que se reverte o efeito do bloqueio despolarizante? Deixar. Então você vai fazer assistência ao paciente, né, mantê-lo, né, sobre assim, uma equipe, né, uma observação direitinho, né, com tudo, todos os equipamentos necessários, a equipe necessária, e deixar o tempo passar. À medida que o tempo passa, a acetilcolinesterase vai degradar a succinilcolina. Ela demora mais tempo para degradar, mas uma hora ela vai degradar. E aí a meia-vida dela vai caindo, até porque não é longa, e você consegue reverter o efeito naturalmente, a acetilcolina volta a funcionar. Não se deve utilizar anticolinesteráse. Isso é um princípio básico no uso de succinilcolina. Só se usa anticolinesterásico para reverter bloqueios de antagonistas competitivos. Em relação às interações medicamentosas, bom, anestésicos inalatórios aumentam o bloqueio dos não despolarizantes. E essa ação ela é muito dependente da dose, né? Então lembrar quando o paciente estiver utilizando o bloqueador neuromuscular, lembrar de não exagerar nos anestésicos inalatórios. O uso de antibióticos como os aminoglicosídeos aumentam o bloqueio neuromuscular. Por quê? Porque eles diminuem a liberação de o próprio aminoglicosídeo diminui a liberação de acetilcolina pela fibra parasimpática. Isso, obviamente, diminui a capacidade de contração muscular. Os usos terapêuticos, já comentamos vários aqui, mas como adjuvante na anestesia cirúrgica, como tratamento de convulsões, a eletroconvulsoterapia, que é muito útil ainda em pacientes que têm epilepsia refratária a tratamentos medicamentosos, também tratamento de depressão, né? Pacientes que têm refratariedade a tratamentos dos mais diversos tipos de antidepressivos, utilizam a eletroconvulsoterapia, você deve utilizar um bloqueador neuromuscular para proteger o paciente de se machucar devido às contrações
musculares que surgem durante o tratamento. Controle da ventilação, os bloqueadores neuromusculares são muito utilizados no processo de intubação de pacientes e tudo mais. E basicamente é isto.